Boa noite, estamos começando mais um Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, esse programa que é feito em parceria entre essas duas emissoras que traz para você todas as semanas, todas as sextas-feiras à noite, uma entrevista sobre assuntos extremamente relevantes, importantes da nossa sociedade e sempre com especialistas que muito generosamente vêm até aqui para contribuir com o debate público, para contribuir com a cidadania no nosso estado, e essa é a nossa missão. E hoje é um programa muito especial, porque a gente vai falar sobre um dos fatores mais importantes que existe na nossa sociedade, que é justamente a segurança de cada um. Nós temos nos últimos anos no estado de Goiás um crescimento grande do combate ao crime, nós temos um estado que tem se tornado referência na segurança para o Brasil todo, e grandes responsáveis por isso estarão aqui hoje, que são o Dr. Carlos Wolff e a doutora Gabriela Queiroz Clementino, que trabalham no GAECO, no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime organizado do Ministério Público de Goiás. Vou começar pela doutora Gabriela Queiroz Clementino, que é promotora de justiça e subcoordenadora do GAECO. Uma boa noite, doutora Gabriela, seja bem-vinda ao Contestando. Uma boa noite, a gente que agradece a oportunidade, né, doutor Carlos? É uma satisfação estar aqui com vocês, com o meu colega Carlos Wolff e com a audiência do Contestando. Bom, a gente que agradece. E também conosco aqui o doutor Carlos Wolff, promotor de justiça, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO, e da Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência, que é o CSI. Boa noite, doutor Carlos. Seja bem-vindo ao Contestando. Obrigado pela presença. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, e o Ministério Público agradece a oportunidade de dialogar com os senhores e com a sociedade. Nós que agradecemos, inclusive já deixo aqui o agradecimento ao Pedro Palazzo, assessor do Ministério Público, jornalista, um amigo antigo e que sempre nos atende muito bem, sempre nos ajuda nessa ponte com o Ministério Público. Já recebemos aqui o PGJ, o doutor Ciro, e vamos fazer outros programas entrevistando áreas distintas do Ministério Público, porque eu sempre digo, e nós dissemos aqui muito no programa do doutor Ciro, que é um dos órgãos de maior relevância e importância para você, cidadão. Comigo, como sempre, os meus comentaristas aqui, os meus colegas de bancada, doutor Caio César Mota, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo, doutor Daniel, satisfação reencontrá-lo. Boa noite, doutora Gabriela, doutor Carlos Wolff, e boa noite, doutor Geraldo. Uma grande alegria poder receber o GAECO, que sem dúvida nenhuma é um instrumento de pacificação, né? Um instrumento de resposta e segurança à sociedade. Tema sempre muito caro, né? Muito, bastante. Boa noite, doutor Geraldo, seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite, Daniel, boa noite, Caio. Boa noite, doutora Gabriela, boa noite, doutor Carlos. É uma honra tê-los aqui conosco. Eu acho que é um programa que eu estava esperando ansiosamente. Eu gosto muito da área penal, para mim é uma satisfação tê-los aqui. Doutor Geraldo, vocês aí que acompanham o Contestando já sabem, ele é da área criminal, costuma dizer que eu sou do crime, mas não é do crime que vocês estão imaginando, não, é da área criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Doutor Carlos Wolff, me dê licença, vou começar pela doutora Gabriela. A gente sempre tem curiosidade de saber dos nossos entrevistados aqui como é que começou a história, de onde que veio. Então eu queria saber como é que começou a sua história no Ministério Público, antes de chegar ao GAECO. Bem, eu sou uma goiana, sou uma mozarlandense, né, que cresci ali no interior, estudei até o final do primeiro grau no interior, vim fazer o segundo grau em faculdade aqui em Goiânia, e ao final da faculdade eu tive uma oportunidade de trabalhar no Ministério Público. Na minha cidade, em Mozarlândia. E ali foi o momento que eu me apaixonei pela instituição, vendo o trabalho da hoje colega, né, Andréia Zanon, uma colega muito valorosa. Logo nas primeiras semanas de trabalho, tive a oportunidade de ajudá-la num júri e fiquei encantada, é isso que eu quero para minha vida, né? Dali, outras oportunidades foram surgindo. Eu fui trabalhar como assessora no GAECO, eu fui assessora no GAECO durante 3 anos, conciliando a minha jornada de estudos, né? Quando obtive a aprovação no concurso, fui trabalhar no interior passei por São Miguel do Araguaia, Montes Claros, Itapuranga, e fui surpreendida pelo convite de retornar ao GAECO, então como promotora, né? Eu fico muito grata dessa trajetória, assim, é uma experiência completa realmente. E estou já no GAECO há 7 anos.
Hoje, a convite do Dr. Carlos, né, exerço essa função ali de coordenadora do GAECO, mas essa é a minha história, uma história que já perdura aí no tempo. Bom, já há um bom tempo com o GAECO, inclusive a gente vai falar aqui sobre essa característica do estado de Goiás, que tem se tornado pública e conhecida nacionalmente, que é a segurança, que tem sido uma segurança que tem melhorado muito, tem se tornado exemplo e excelência, e a senhora acompanhou boa parte desse período onde os nossos números na segurança melhoraram bastante. A gente não faz isso sem as forças de segurança pública, obviamente, sem a polícia militar, a gente não faz isso sem a polícia civil, sem a polícia federal, mas a gente não faz isso sem o Ministério Público também, que é extremamente importante, principalmente com as investigações. E o senhor, Dr. Carlos Wolff, como que chegou ao Ministério Público do Estado de Goiás? Eu cheguei assim, no estado de Goiás, eu cheguei em 1990. Né? Meu pai é de Pirinópolis, era bancário do Banesp São Paulo, aposentou, quis retornar para o estado de Goiás. Eu nasci, eu falo acidentalmente, no estado do Paraná, que é da minha mãe. Moramos em São Paulo, 14 anos. Cheguei com 15 anos aqui. E eu estou com 49, então tenho um tempinho bom. Me considero goiano, adoro esse estado. Eu brinco, eu não gosto de praia, então estou no estado... Está no estado correto. Vilanovense de coração. Olha aí. Ia até bem, rapaz. Ele ia caminhando bem, ia crescendo minha admiração. Ninguém é perfeito. E aí formei na antiga Universidade Católica, hoje PUC, né? E o primeiro emprego que eu tive nessa área foi delegado de polícia do Distrito Federal. Eu gosto de citar, uma entidade que me acolheu e eu aprendi muito. Tive uma experiência na magistratura no Pará e em 2005 eu fui aprovado no concurso público para promotor de justiça. Acredito que tenha sido o 5º concurso para promotor, que eu queria ser promotor aqui no estado de Goiás. E de lá para cá foram algumas experiências. A mais importante, eu estive atuando no antigo GRC, que foi o embrião do GAECO, né, que era o Grupo de Repressão ao Crime Organizado. Isso em 2008 e 2009, o convite do então Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Hábito, sobretudo em razão da experiência da atividade policial, né? Fiquei por quase 4 anos e retornei para a minha promotoria. Eu era o titular de Silvânia, onde eu fiquei 15 anos. Até gostaria de dar um abraço a todos os silvanienses. Eu sou um cidadão silvaniense, adoro aquela cidade e quem não teve a oportunidade de conhecer, faço o convite, né? Era a Atenas de Goiás, justamente pela referência educacional, né? E é uma cidade muito acolhedora, como é todo o estado de Goiás. E depois veio o convite, em 2019, para ocupar a subcoordenação de Segurança Nacional e Inteligência, né? À época coordenada pelo colega Dr. Rod da Silva, que hoje está no Ministério da Justiça, coordenando a Inteligência Nacional, o DIOP. E ficamos 5 anos. Quando o Dr. Rod recebeu esse convite, ele teve que pedir exoneração do Ministério Público. A gente não pode ocupar cargo no Poder Executivo, né? Existe uma proibição. Então, ele já tinha tempo para aposentar, aposentou e está nessa missão. E houve o convite para assumir, então, daí a Segurança Nacional e Inteligência, uma atividade que eu gosto muito, da área de inteligência também, que é a produção de conhecimento, e também a coordenação geral do GAECO, que aí a gente já fala na produção de prova, né, um pouquinho diferente. E é isso, estamos lá e com os colegas que facilitam muito o trabalho, confio em todos. Então, assim, é muito fácil coordenar o GAECO do Estado de Goiás diante do dileto grupo que ali está. É isso, vamos começar então justamente pela criação. O senhor citou aí que fazia parte do GRC. Isso. E hoje GAECO. Então conta pra gente como é que foi essa transição, como que se criou o GAECO, a necessidade que se viu ali de ter um órgão que fosse mais completo nas suas atribuições no combate, não só no combate, mas nas investigações também. Então, o embrião, justamente, é a criação do GRC, isso em 2003, 2004, né? Vários colegas ali passaram, cada um deixando um pouquinho da sua experiência, né? E, logicamente, a marca foi fortalecendo e com o combate ao crime organizado, chamando a atenção, e a gente viu a necessidade de reestruturar. Então, em 2011, e a gente tem que reconhecer o trabalho do GAECO de São Paulo, né, que fortaleceu a marca, né, grupo,
de atuação especial, né, combate ao crime organizado, e diante disso, todos os MPs reuniram e adotaram o nome GAECO, isso em 2011 aqui. Antes disso, existe um grupo que a gente chama de GENICOC, que é o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, que foi criado justamente após o assassinato do colega, né, promotor de justiça atuante em Belo Horizonte, que teve a vida ceifada justamente combatendo o cartel que existia ali em relação a combustível, notadamente um posto de gasolina, e o proprietário do posto executou o nosso colega. A gente viu a necessidade do MP se estruturar, se proteger e proteger a sociedade, né? Diante disso, a gente cada dia se estrutura mais para poder executar essa função aqui no estado de Goiás. Interessante. Eu vou já perguntar para a doutora Gabriela, a gente falando sobre esse começo desse trabalho, como que funciona, principalmente a relação com as forças de segurança pública do estado de Goiás, com as polícias? Eu sei que vocês trabalham em conjunto, não existe uma hierarquia, mas como que funciona esse trabalho em conjunto do GAECO e das forças de segurança pública do estado? As polícias todas, né, as polícias do estado de Goiás, elas são parceiras fundamentais para o Ministério Público nessa atividade investigativa, né? Nós temos tanto integrados na nossa estrutura, policiais que são cedidos de todas as forças, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, vários parceiros importantíssimos, né? E além desse auxílio interno nas investigações, essa simbiose, essa troca de informação, esse apoio nas operações que acontece também fora da estrutura da CSI, né? Em Goiás se vive um momento de muito respeito institucional, né? Ministério Público e Segurança Pública estão realmente assim imbuídos da mesma missão, não há um espaço como às vezes pode se cogitar, né, de competitividade, não é isso, né? A missão é comum para todos, o propósito é o mesmo e estamos sempre juntos, construindo soluções, pensando em alternativas, estudando em conjunto os pontos de dificuldade, também tentando superá-los, inclusive quando a gente fala de tecnologias, né, de ferramentas de apoio à investigação, é um caminho construído junto aqui no estado de Goiás. E é interessante nós vermos quando dois profissionais vocacionados assumem aquilo que tem por vocação, né? A doutora Gabriela falava que teve a oportunidade de trabalhar ao lado de uma promotora, que foi quem ajudou a despertar o maior interesse ou a paixão pelo Ministério Público, e o doutor Carlos, que foi delegado de polícia e pensava também no Ministério Público. Hoje nós temos o privilégio de ter dois profissionais dessa envergadura combatendo o crime organizado. E a gente percebe, não faz muito tempo, claro que não podemos dizer que seja algo também tão recente, mas existia entre as próprias polícias uma dificuldade. E acho que uma dessas marcas mais recentes, talvez muito disso se deva à estruturação feita pelo atual governador, que existe um trabalho feito de fortalecimento das polícias, e esse fortalecimento do trabalho das polícias, inclusive junto a outras autarquias, outras entidades, tem permitido o alcance, né, que os números respondam, que as estatísticas não respondam como isso tem funcionado. Acabou-se, acho que não sei se posso dizer que acabou, mas pelo menos foi muito mitigada as discussões que se tinham, aquelas dificuldades até de comunicação das próprias polícias, né? Mas o que eu vejo, Caio, que se destaca nisso é que as instituições amadureceram, né? E é compreensão de todos que o crime é organizado. Então, as estruturas públicas precisam se organizar e estarem alinhadas para combater esse crime, né? Isso é passado e a gente caminha para a passo aí para construir uma segurança pública mais eficiente. Exatamente. Hoje não há espaço para vaidade pessoal, para briga institucional, né? A gente tem que combater o crime organizado de uma forma unida. E diante disso é preciso reconhecer que não o MP é apenas uma peça nessa engrenagem. Nós temos a Polícia Penal, nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Então, assim, são vários órgãos. E não só isso,
os demais órgãos, seja do Poder Executivo, como a Controladoria Interna, também nos auxiliam nisso daí, né? Repassando informações e contribuindo. Agora, ontem eu tive uma situação que eu gostaria de reportar a toda a sociedade goiana, eu acho isso importante, né? Eu entrei dentro do Uber e era um cearense, né? Eu falei, onde você é? Eu sou do Ceará. Eu falei, quanto tempo você está aqui? Ele falou, 23 anos. Tenho esposa, tenho um menino, mas esse ano eu resolvi voltar para o Ceará, porque meu pai mora lá. E eu fiquei só 2 semanas no meu estado, porque infelizmente o crime organizado tomou conta do Ceará, pelo menos na visão dele, e algumas localidades é impossível se adentrar se não houver autorização do chefe local. E ele disse aqui em Goiás, aqui em Goiânia sobretudo, mas em Goiás, eu consigo sair de casa tendo a segurança de que eu vou retornar. E isso a minha esposa também o tem e meu filho. E é isso que a gente quer, que cada cidadão goiano tenha essa possibilidade, né? Do seu filho à escola e ele retornar. Do seu marido, a sua esposa ir ao trabalho e retornar. E isso nós temos aqui no estado de Goiás. Logicamente, a contribuição de todos nesse contexto é imprescindível, mas a estruturação da Polícia Penal foi fundamental para que esse combate ao crime organizado, sobretudo as facções criminosas, fosse exitosa no estado de Goiás. O controle dos presídios aqui no estado de Goiás é fundamental para que o combate às organizações criminosas aqui do lado de fora seja efetivo. É interessante, doutor Geraldo. É o segundo convidado que fala isso, não é? Ia dizer isso, nós recebemos aqui... É o segundo convidado, é o delegado, não é? Delegado, doutor Rilmo Braga. Rilmo Braga. Que falou justamente isso, que ele sentia a diferença e que essa diferença vinha justamente da estruturação da Polícia Penal, inclusive na gestão sendo feita por um policial penal que conhece a realidade de dentro dos presídios. E ele trouxe até um dado interessante que eu confesso que eu não sabia e que eu achei que tem tudo a ver. Aquele dado que quando você descobre, você fala, é isso mesmo. Ele falou que 90% dos crimes no estado de Goiás saíam de mando de dentro dos presídios. E a partir do momento em que você controla os presídios, você diminui em muitos crimes. Isso é óbvio, né, doutor Caio? E ele está num ponto muito estratégico da Polícia Civil, né, que é a delegacia de flagrante. Sim, então, um grande movimento de delegacia, de força policial, certamente passa pelo trabalho dele, né? É isso, doutor Geraldo. Eu queria aproveitar o gancho daquela fala do doutor Caio antes, porque a gente sabe que hoje há essa coesão e polícia e Ministério Público, todo mundo trabalha em conjunto, mas existe nessa estrutura organizacional, existe uma hierarquia, assim, vamos dizer, alguém tem que liderar o grupo, né? O Ministério Público toma essa frente, é ele que organiza as frentes de trabalho. Quando é que um contribui mais do que o outro? Ou, às vezes uma parte fica à disposição da polícia? Como que funciona? Existe diálogo, né? Hoje, e como tem que ser, uma completa independência da Polícia Civil e em relação ao Ministério Público e vice-versa. Logicamente, por questão constitucional, nós exercemos o controle externo das polícias, né? Da Polícia Penal, da Polícia Civil, né? Da Polícia Militar, como garantia ao cidadão para que não haja excesso, né? Mas em termos de combate ao crime organizado, realmente uma parceria e uma conversa muito franca, né? E espaço para todos nessa atribuição, né? Não há nenhuma rixa ou disputa que possa colocar em risco o nosso bem maior, que é a proteção à sociedade, né? E logicamente, e é importante a gente citar, a entrada do órgão de inteligência do Ministério Público, que é a CSI, no sistema de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, que envolve a inteligência de todas as polícias, foi fundamental para que esse diálogo ainda aumentasse, né? A gente consegue trocar informações, né? E ali a gente sabe se há um fato que a polícia está investigando, a Polícia Civil, o IMP também ao mesmo tempo, e que a gente possa dialogar e manter um intercâmbio de informação.
né? Mas nesse sentido, eu até gostaria que a doutora complementasse aí. Mas precisa entender, sobretudo para o leigo, né? Nós recebemos demandas, notícias de fato, né, criminosos, assim como a Polícia Civil também recebe, né? A porta de entrada lá é uma delegacia, aqui é uma promotoria de justiça ou mesmo o nosso espaço ali do GAECO. E essas investigações, elas são conduzidas em separado. Hoje, na estrutura aqui do estado de Goiás, do GAECO, não existe uma delegacia dentro do GAECO, né? E essa comunicação, conforme as investigações avançam, elas vão acontecendo entre as instituições, porque muitas vezes acontecem de objetos investigativos estarem sendo tratados pelas duas corporações, né? E isso a gente vai dentro do know-how de cada um, separando o que é interessante, contribuindo um na investigação do outro, mas não tem realmente essa hierarquia durante a investigação. É claro que na investigação da Polícia Civil, o Ministério Público será ouvido para dar um parecer em relação, né, às medidas cautelares que demandam controle jurisdicional. O inquérito tem essa supervisão por parte do Ministério Público, mas não nessa tônica de hierarquia institucional, não é isso. Cada um no seu papel constitucional e tentando contribuir para uma investigação realmente exitosa, eficiente. Esse modelo de delegacias dentro do GAECO existe em vários outros estados, né? E isso aí vai de conveniência, de oportunidade, de maturidade dos GAECOs e das polícias desse contato que existe, e é também um modelo muito exitoso onde existe. Quem está nos acompanhando e quer fazer uma denúncia ao GAECO para que seja objeto de apuração, qual que é o canal? Especialmente quem está fora da capital. Nós temos vários canais, né? Existe o telefone 127, é um canal. No portal do Ministério Público, no site do Ministério Público, também tem ali uma aba de denúncias. E também podem ser encaminhadas via e-mail, gaeco@mpgo.mp.br. Então tá fácil, 127 gaeco.mpgo.com.br. E de todo modo, né, a depender do assunto, o cidadão pode procurar a promotoria da sua cidade, da sua comarca. Ali também é uma porta de entrada, o colega que está ali à frente fará o atendimento, entendendo o que é um caso, né, de perfil de atuação do GAECO, fará esse encaminhamento para a gente. Vamos falar um pouquinho com a doutora Gabriela, justamente sobre as ferramentas que vocês utilizam, que o GAECO utiliza no processo dessas investigações. Eu vou começar pelo MEDI, que é um software que foi desenvolvido aqui no estado de Goiás pelo Ministério Público e que auxilia nas investigações. Eu fiquei muito curioso saber como que funciona esse software e é muito raro a gente ouvir falar, e a gente está falando de segurança institucional, segurança pública, de falar de um software que seja desenvolvido dentro da própria instituição. Eu me lembro que conversando com o Dr. Ciro, nós citamos aqui, ele falou sobre programas israelenses que tinham de investigação, que custavam milhões e milhões e milhões para os cofres públicos. Então, me pareceu muito interessante saber que o Ministério Público desenvolveu o seu próprio software de investigação. Sim. Até voltando um pouquinho antes de adentrar na ferramenta, da estrutura do GAECO, hoje existe um núcleo destacado para investigações cibernéticas, que é uma realidade, né? Todos nós aí estamos já quase que acostumados a receber tentativas de golpes ali no celular, e-mails maliciosos, né? Coisas relacionadas a aplicativos de banco, enfim, é uma realidade. Aumentou demais o índice de crimes dessa natureza. E quando o crime não é cibernético, às vezes existe uma ferramenta cibernética, né? São vários. O celular hoje, para quem investiga, para todas as autoridades que estão conduzindo investigações, é uma ferramenta, é uma fonte de prova muito valiosa. E ao lado do crescimento dessa criminalidade, do fortalecimento das investigações focadas nisso, há teses que são levadas para os tribunais superiores, cada vez mais querendo nulificar provas que são obtidas, né? E é nessa crescente que hoje existe, a gente chama o fetiche do hash, né? As defesas batem muito nessa questão da invalidade da prova, da inconsistência da prova que é coletada no meio digital, e os tribunais têm cedido espaço para essa exigência realmente de um elemento técnico que comprove que aquela prova apresentada é realmente a prova coletada na sua fonte. Então, várias investigações importantes foram anuladas pela falta de apresentação desse elemento tecnológico,
que se chama hash, né? Não vamos entrar em pormenores aqui, eu acho que não é o objeto. Mas isso tem se consolidado, sobretudo no STJ, né? E às vezes a gente tem que lutar também juridicamente, né? Mostrar para os julgadores que aquela decisão é um pouco equivocada, tentar desconstruir isso, mas ao lado disso a gente tem buscado ferramentas para entregar aquilo que está sendo exigido. E dentro desse núcleo, né, do CyberGaeco, se gestou essa ideia de uma ferramenta que fosse gratuita, porque ferramentas já existem no mercado, mas são ferramentas caras, que cobram por relatórios que são produzidos, são ferramentas de uso mais complexo, de contratação mais complexa, e dentro o colega Fabrício Lamas, que é o promotor que está à frente desse cyber, junto com a equipe técnica dele, os assessores que com ele trabalham, desenvolveram essa ideia e conseguiram desenvolver essa ferramenta muito rapidamente, né, doutor Carlos? Assim, entregar essa ferramenta muito rápido. O MEDI, ele é um materializador de evidências digitais. Ele é uma ferramenta que faz essa leitura da fonte cibernética, gera relatório, já identificando os hashes ali, que são essa digital de segurança da prova coletada, e entrega um material para o investigador já pronto, esse relatório já pronto, para ser juntado na sua investigação e encaminhado ao Poder Judiciário, né? É uma ferramenta que hoje já foi apresentada para todos os estados brasileiros, todas as unidades federativas. Ela já está sendo usada em todos os estados, nós já temos mais de 600 usuários, porque é uma ferramenta que foi pensada para não ser de uso exclusivo do Ministério Público, né? Nós realmente queremos levar a solução para o problema que todo mundo está enfrentando, né? Inclusive para as delegacias, a gente já está nessa fase de apresentação, né? Já houve reuniões com a Polícia Civil aqui no estado de Goiás, para essa ferramenta realmente estar à disposição de todas as delegacias, para a gente superar essa dificuldade jurídica que hoje é colocada em relação às investigações. E eu preocupado aqui. Dificuldade jurídica, a culpa é do senhor. Isso que ela falou é sensacional. Eu quero saber que hora que eu posso comentar. E eu preocupado, ia perguntando, e já foi objeto de apreciação o uso dessa ferramenta pelo Superior Tribunal de Justiça, mas pelo número, tá todo o Brasil inteiro, já tem outros estados utilizando, não certamente. Porque é um desejo de todos, né? E é uma ferramenta que ela é importante, não só quando a gente fala do crime organizado. Porque hoje, quando a gente fala de violência doméstica, a maioria dos crimes de ameaça, crimes contra a honra, acontecem no celular, né? E há uma dificuldade das delegacias de documentar essa prova que é levada através da geração de hashes, depois é questionado judicialmente. Um problema do momento, os crimes eleitorais, também muita coisa acontece, né, em redes sociais, em sites, então é uma ferramenta que vem para ajudar, já disponível, já em uso, já testada por técnicos, inclusive o Ministério Público do Estado de Goiás foi convidado pelo próprio Ministério da Justiça a apresentar essa ferramenta. Recentemente o colega Fabrício esteve também a convite no CNMP apresentando essa ferramenta, é uma ferramenta que já está aí na sua versão 2.0, né, doutor Carlos, e muito festejada. E não é a primeira vez, o Ministério Público brasileiro tem essa característica, são vários Ministérios Públicos que desenvolvem ferramentas importantíssimas, né? A gente pode destacar o Ministério Público da Paraíba, né, que tem ferramentas muito importantes, o Ministério Público Federal também é um parceiro hoje, as investigações de crimes financeiros, toda a investigação que passa pela quebra do sigilo bancário, ela é realizada numa ferramenta desenvolvida dentro do Ministério Público Federal e disponibilizada para todas as autoridades. Às vezes isso não vem à tona, não é tão divulgado, né? E são ferramentas sempre desenvolvidas e compartilhadas, não ficam ali no seio das instituições. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor o MEDI para a população que às vezes não tem essa noção do que seja uma prova virtual. Se eu chego com um print na delegacia, esse print é válido? Sobretudo de conversa de WhatsApp. Eu escrevi um artigo, a minha é válido. Mas o STJ acha que é muito fácil você adulterar um print. Realmente, existem ferramentas para adulterar. Como o depoimento de uma testemunha pode ser também adulterado por ela. Como qualquer documento pode ser adulterado. Ao meu ver, um print deveria ser válido como qualquer outra prova. Mas isso vem sendo muito questionado o STJ, que determinou que teria que gerar um hash, que na verdade é uma sequência numérica que garante a integridade daquele documento, que não houve nenhum tipo de adulteração.
Então, hoje, se você chegar, se a pessoa no interior aqui do estado de Goiás, se chegar com uma conversa no WhatsApp, o MEDI vai conseguir garantir essa integridade, né? Ele não só gera o hash, mas é a possibilidade da gente gravar aquela conversa, os áudios, como também uma página da internet, né, no Instagram, porque é muito fácil a pessoa publicar e depois deletar. Se antes disso houver a coleta por meio dessa ferramenta, a integridade dessa prova estará comprovada. Então não tem como o autor de algum crime alegar que não havia feito a postagem. Então essa é a importância da ferramenta. Interessante, né, doutor Geraldo? Eu tenho uma dúvida. Não, sensacional. Até eu vou falar de um caso que passou lá pelo gabinete e que o problema, aí é uma pergunta, foi que tinha uma busca e apreensão autorizada pelo juiz para a coleta na hora que efetuasse a prisão, também recolhesse notebook, celular, etc. Os celulares foram para a delegacia, na época a Polícia Civil cumpriu a ordem, e aí alguns prints foram coletados porque o celular estava na mão da pessoa, então já dentro da viatura ali a polícia já vai olhando, aquilo que é de interesse já chega na delegacia, já meio que separando. Colheram os prints, não se preocuparam com o hash, foi um problema que foi atacado pela defesa. Mas o que aconteceu mais na frente foi pior, esse celular depois ele bloqueou. A polícia tirou a prova que ela precisava, que era mais relevante ali, passou dias ali com aquele celular ele em funcionamento. Depois guarda ele trava, bloqueia, a polícia não tem a senha, né? A pessoa já está respondendo em liberdade, o celular está guardado. A defesa vai e lá na frente, nas alegações finais, antes da sentença, fala, eu quero tudo que está dentro daquele celular. Aí a polícia disse, eu não tenho a senha, eu não tenho como desbloquear para tirar. O MEDI consegue obter esses dados? Aí já é uma outra ferramenta que o Ministério Público dispõe, que é a ferramenta que o Dr. Ciro comentou, israelense, né, que é o Cellebrite, né? A extração forense, o MEDI vai garantir a integridade do print, certo, mas ele não garante, ele não tem como absorver todos os dados que existem. Desbloquear o telefone. Desbloquear e fazer a extração. Certo. Né? E é uma ferramenta realmente que a gente demandou um alto investimento, porque ela tem duas possibilidades. O Cellebrite e o Cellebrite Premium. A gente adquiriu a versão Premium porque em razão da possibilidade dela quebrar com mais facilidade, mais rapidez e alcançando a maioria dos dispositivos as senhas, né? Então, hoje é muito raro um dispositivo eletrônico aportar dentro de uma investigação do Ministério Público e não ser desbloqueado, né? Muito bom. E isso aí existe, a gente inclusive já faz uma parceria aí, novamente com a questão da segurança. Atendemos também a Polícia Civil nas suas investigações ao crime organizado. Já quebramos várias senhas de dispositivos de investigação da Polícia Civil, mantendo o sigilo, porque a gente quebra a senha e devolve o aparelho para a Polícia Civil. Quem faz a extração é ela, então a gente não toma nem conhecimento do que está ali. E então, só respondendo a pergunta... A coleta é feita por eles. Aí a coleta é feita por eles. E aí ele pode usar o MEDI? O MEDI também, assim, só que são duas ferramentas distintas. O MEDI justamente é para garantir que aquela imagem, aquele vídeo foi postado ou foi inserido numa conversa. Exato, é uma postagem. Se a gente está falando de conteúdo mesmo, a gente vai precisar de uma ferramenta mais densa e hoje a que tem no mercado é o Cellebrite. E ele gera o código hash também? Sim. A gente percebe que ferramentas como essa são fundamentais porque, infelizmente, com o desenvolvimento da tecnologia, também quem utiliza isso de forma errada se desenvolve. A gente está num momento onde a gente discute muito inteligência artificial e qual vai ser o impacto disso em tentativa de novos golpes, principalmente via celular, pessoas que não tenham conhecimento. Então, esse tipo de ferramenta... Mas como foi pontuado, é importante assim, hoje a Polícia Civil tem essa noção e o Ministério Público também. A gente não pode ficar satisfeito com a prisão temporária, com a prisão preventiva, com o oferecimento da denúncia. A gente tem que pensar
lá na frente na condenação. E temos que ter essa preocupação de que toda a prova colhida nessa fase investigativa esteja à disposição da defesa. É direito também da defesa manipular, né, verificar, analisar. Então, assim, a gente tem que tomar todos esses cuidados da cadeia de custódia para garantir justamente a validade da prova. Em tempos atuais, um dos maiores desafios de quem combate o crime organizado são as tecnologias? É uma delas, né? Logicamente, a gente também tem que preservar a nossa intimidade. Logicamente, eu quero um dispositivo eletrônico que garanta a minha intimidade, né? Até porque é uma questão de segurança. Existem os crimes cibernéticos, então se a gente tiver uma tecnologia mais avançada, a gente consegue se proteger. A questão é que o crime organizado utiliza dessa proteção. Ele é organizado, né? Utiliza dessa proteção para a prática de crimes, né? E aí eu entendo que a nossa legislação também precisa avançar nesse sentido. A gente fala muito da regulamentação das redes sociais, né? É importante a regulamentação, né? Nós já temos o Marco Civil da internet, mas a gente precisa também um compliance dessas provedores de aplicação da internet para que possam colaborar com as investigações. Já o fazem, né? Mas a gente precisa avançar um pouquinho mais. Não é violar a intimidade da pessoa que está caminhando corretamente, seguindo a ordem. É justamente a gente conseguir avançar em relação àquela tecnologia que está sendo utilizada para o crime. E aqueles dados são essenciais para nós. Não sou da área do direito penal, vocês todos muito bem sabem, mas acho que para vocês o desafio é ainda maior do que os operadores do direito de outras áreas. E por uma razão que já foi até apontada, uma flexibilização muito grande do Superior Tribunal de Justiça em relação a algumas práticas. Nós falávamos aqui outro dia da abordagem e atitude suspeita. Quantas pessoas não foram beneficiadas desse entendimento e criou-se um subjetivismo muito grande, atitude suspeita. Então fragiliza uma apuração, uma investigação que por vezes tenha como consequência o resultado da condenação e ao final comprometida por conta da abordagem. E o crime organizado sabe, por exemplo, que o Telegram não presta contas de nada do que acontece lá dentro, ao contrário do WhatsApp. Né? Então a gente tem que... A polícia sabe disso, o Ministério Público sabe disso, então a gente tem que também dar um passo à frente. Né? Então poder... Já que a lei não está conseguindo prevalecer, né, algumas decisões ainda estão sendo descumpridas por parte do Telegram, então nós não podemos ficar esperando o resultado disso. E é esse terreno mesmo, o Telegram? Até antes de responder, eu acrescentaria exatamente isso, Caio. No outro ponto de dificuldade é essa instabilidade da jurisprudência, né? A gente sofre muito com essa mutabilidade, né? O que é parâmetro de uma investigação legal hoje, a gente não sabe se o que a gente está fazendo hoje dentro do que a jurisprudência exige, amanhã será a mesma coisa, né? Então a gente lida com essas surpresas. É uma investigação de hoje, que daqui 5 anos ali na fase já de sentença, a exigência é outra, a invalidade retroage. A gente tem sempre essa preocupação de ter o olhar adiante, né? De se antecipar também, não ser só reativo. Se antecipar nas cautelas, nos cuidados ali durante a investigação para preservar a prova, né? Tanto que os casos de insucesso que a gente tem não são insucessos meritórios, na verdade, normalmente a prova é farta, né? A gente tem esse cuidado realmente de levar uma ação penal baseada em provas robustas. As dificuldades que normalmente não são superáveis são essas questões realmente preliminares, baseadas em novidades jurisprudenciais, vamos colocar assim, né? Não tenham dúvidas disso. Eu trabalho dentro do tribunal, vocês podem ter certeza absoluta disso. E tem sua parcela de responsabilidade. Ninguém é processado, denunciado, se não tiver muita prova. Não se faz isso hoje. Pelo contrário. O Ministério Público, o promotor, pede o arquivamento do inquérito. Ele vê que não... Fala, não, isso aqui não tem cabimento. Ou surgem novas provas, ou então esse caso aqui está encerrado. É isso. Vamos falar sobre alguns casos concretos que o GAECO atuou e que foram de conhecimento público, obviamente, mantendo todo o sigilo das investigações. E eu vou começar por um que eu acredito que o Dr. Carlos Wolff vai querer comentar. Nós já falamos aqui
Já imagino qual seja. Você imagina. Nós já falamos aqui sobre a honra minha do Dr. Caio de ter sido colega de sala, de faculdade do presidente do Vila Nova, né, o Major o Jorge Bravo, que foi aquela pessoa que primeiro fez a denúncia sobre os esquemas de fraude nas apostas esportivas, um caso que saiu aqui do estado de Goiás por um policial, por um militar, que pensou primeiro no seu papel como cidadão e como policial e depois no seu papel como presidente do clube e fez essa denúncia que acabou desencadeando em diversos outros casos ao longo do Brasil. E o Ministério Público do Estado de Goiás teve papel brilhante nessa investigação, inclusive esteve na CPI em Brasília, dando o seu depoimento, tamanho foi a repercussão. Fala um pouco para a gente sobre como é que foi essa operação, e eu queria também que depois o senhor e também a doutora Gabriela falasse sobre essa nova lei, né, que vai autorizar. Tem pontos importantes. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho que fazer uma menção ao colega Fernando Sescodeto, que conduziu muito bem essa investigação, que, como foi dito aqui, tomou uma dimensão nacional e realmente precisava dessa discussão. O Legislativo assumiu com o Executivo, isso foi ótimo. Eu preciso reconhecer aqui realmente a coragem do presidente do Vila Nova, né, o Major Bravo, que nos procurou, e foi tudo em razão dessa informação que ele nos levou. Ciente de que poderia, naquele momento, colocar a imagem do clube Vila Nova na mídia de uma forma negativa, né? Quando não deveria, o Vila foi vítima, e se todo presidente tiver essa coragem, nós vamos corrigir o futebol brasileiro. O futebol brasileiro não é um mero esporte. Famílias dependem, né, desse dinheiro, desse recurso. As pessoas mais humildes enxergam no futebol um vislumbre para a mudança de vida. Então, realmente, a gente precisa tratar o futebol com muita responsabilidade. Qualquer esporte, mas sobretudo o futebol em razão disso. E foi o que fez o Major Bravo. E eu acho que a população não sabe, depois que nós deflagramos essa operação, fala o Ministério Público, no dia seguinte ou 2 dias depois, o Vila Nova perdeu um patrocínio do futebol feminino, né? Infelizmente, a gente lamenta muito. E é isso, a gente gostaria de reconhecer em público assim, o bem que o Major Bravo fez ao futebol brasileiro. Não é só o Vila Nova, não é só o Estado de Goiás. Com certeza. Após a deflagração da operação, ela já está na 4ª fase, já tem 32 denunciados, né? Em razão da manipulação em 19 jogos da Série A, 6 jogos da Série B e 4 jogos estaduais. A 4ª fase continua em investigação. 9 jogadores fizeram um acordo de não persecução penal e já conseguimos um aporte de R$700 mil. Isso também provocou efeitos na justiça desportiva. A gente está vendo jogadores a todo momento suspensos ou banidos, né? Isso precisa ser discutido mesmo. E esse tipo de corrupção não atinge só a Série A, sobretudo atinge os jovens que estão se iniciando, que às vezes estão mais propícios a receber esse tipo de convite, porque para ele faz diferença R$500, R$1.000, R$2.000. E então, assim, a gente vê com bons olhos a regulamentação. Existem pontos positivos, existem pontos a serem complementados, né? Mas é um início de que algo importante foi feito aqui no Brasil. Uma das perguntas que sempre foi indagada na CPI, será que os clubes brasileiros deveriam ser patrocinados por casas de apostas, por essas empresas, né, operadoras de apostas? Eu sempre digo, a gente vive num país que não dá para a gente comparar com o futebol da Inglaterra, onde houve essa proibição.
os nossos clubes precisam desse investimento. A questão é que a gente pondera, e a legislação começou a fazer isso, é que essas casas de apostas precisam ser, além de regulamentadas, colaborativas com a investigação. Elas conseguem detectar quando uma aposta não está de acordo com a normalidade. E aí comunicar os órgãos de investigação, a polícia, o Ministério Público, para que possa iniciar esse tipo de apuração. Até porque ela também é uma vítima, né? Exato, exato. Às vezes ela não quer se expor, para não colocar em jogo, em risco o negócio, né? Mas é possível fazê-lo sem essa exposição, né? E, então, assim, a gente está esperançoso que essa legislação possa, se não extirpar, mas diminuir muito a questão de manipulação de jogos aqui no futebol brasileiro. Uma questão relacionada a essa prática, e eu lembro que a época eu acompanhei através do noticiário, e que ao meu ver, pelo menos, era um facilitador muito grande para que isso acontecesse. Porque o apostador ele tinha a possibilidade de apostar em situações que dependiam de um único atleta. Exemplo, um pênalti, um cartão amarelo, um cartão vermelho no segundo tempo. Então é muito fácil você manipular um resultado de uma aposta com um ato que depende exclusivamente da minha vontade ou da minha conduta, né? Então, há alguma coisa nesse sentido ou ainda não? Vamos falar um pouquinho da legislação que foi aprovada, né? Para chegar nessa resposta. Acho que a primeira questão fundamental, só pode operar agora no Brasil empresas que tenham sede administrativa aqui. Então, isso garante não só o cumprimento da legislação tributária, sobretudo o cumprimento da legislação consumerista, né? A gente proteger o consumidor. Segundo, houve a previsão de repasses na área de segurança pública, esporte, lazer, seguridade social, saúde e educação. Então, isso está revertendo para a população de alguma forma, né? E terceiro, foi estabelecido a criação de uma Secretaria de Prêmios e Apostas, a SPA, dentro do Ministério da Fazenda. E ela, sim, além do poder de regulamentação, ela que vai autorizar essas empresas a operarem, fiscalizar, monitorar e impor sanções. E agora existe um estudo de como deve ser feito a aposta, sim, no sentido de evitar alguns excessos. A questão é que se a aposta for muito simples, 1-0, 2-0, 3-0, acaba que para o grande investidor não haja muito interesse, ele quer o risco mesmo, porque você tomar um cartão amarelo aos 23 minutos do segundo tempo, a probabilidade mas abre margem, está certinho, abre margem à manipulação. Mas se houver o compliance dos clubes do futebol, das federações, da Confederação Brasileira e dessas empresas, no sentido de informarem ao Ministério Público qualquer indicativo de manipulação, e essas operadoras, elas conseguem identificar o número do IP, então vai verificar que esses desvios sempre estão vindo do mesmo IP, né? Então facilitaria muito a possibilidade da manutenção dessas apostas fora da normalidade, que aparentemente seria uma manipulação, mas às vezes realmente é só um investimento de alto risco. E para além da questão da corrupção desportiva, há situações também de suspeita de lavagem também. Exatamente. Né, que é uma preocupação das autoridades. A gente, nesse momento, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não conheço o processo, e ele é muito novo. Nós estamos presenciando aí uma operação que foi realizada contra uma casa de apostas, que inclusive foi patrocinadora de clubes goianos na temporada agora. E uma das denúncias feitas e a investigação vai nesse caso é justamente lavagem de dinheiro. Uhum. Então isso também é uma questão preocupante com relação a esse novo velho, digamos, hábito que para muitos, em muitos países é normal, é comum, no Brasil nunca foi, as apostas nunca foram liberadas. Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso, principalmente
em virtude dessas tecnologias. Eu tive acesso a dados através da imprensa do crescimento. Hoje o Brasil já é o país que mais aposta nessas bets digitais, nesses sites digitais. Então, num país que há 4 anos atrás, 5 anos atrás, não se permitia apostas, hoje já é o país que mais gasta dinheiro, que mais investe. Só estava ansiosa, né, para poder apostar, né? Talvez seja isso. Não, eu acho, inclusive, pelo fato de ter excluído os bingos e as outras possibilidades de jogos, né? Surge de repente, supre aquela demanda. Também a facilidade digital. Exato. Não, hoje em dia então nem se fala. Agora, é triste, né? Um cartão amarelo no segundo tempo, como é que você prova isso? Quer dizer, só o fato concreto mesmo, né? Não, mas eu acho que tem indicativos. Só se o coleguinha der um chute no outro lá, assim, né? Assim, eu acho que tem indicativos, por exemplo, você vê um número grande de apostas para um resultado pouco provável. Bom, não. E aí eu acho que a casa de apostas tem um indício, um indicativo muito forte de que... Não, eu entendo, assim, por exemplo, um escanteio há tantos minutos, aí basta o cara, chegou a bola nele, ele chuta pro lateral, quer dizer, fica fácil. Agora, eu fico imaginando o seguinte, a linha de fundo, né? Agora, o cartão no segundo tempo é provável, né? Tipo assim, quantos jogos tem cartão amarelo aí? Sei lá, 80%, 70%. Então, assim, eu acho que não tem nenhum problema na aposta. O problema é depois provar que aquilo, né? Mas aquela entrada mas é foi interessante a sua proposital, reflexão, a dos senhores. Porque também a gente não pode, a gente tem que ter muita responsabilidade nessa área, porque senão a gente vai identificar um mero erro com manipulação e jogar uma torcida contra o jogador. E a gente percebe hoje a preocupação dos jogadores que cometeram erro em campo de, na hora de sair, de justificar. Né? Então, assim, mas existem parâmetros, né, para que a gente possa distinguir o erro da má-fé. Sim. Para isso que o Ministério Público trabalha. E o resultado do trabalho, que nasceu aqui no Estado, serviu de exemplo para muita gente. Temos atletas extremamente jovens, no auge da sua carreira, banidos do futebol. Então, eu acredito, assim, se eu sou um atleta profissional e deposito naquilo a esperança de um futuro melhor, de uma atividade profissional, eu vou pensar 2 vezes antes de cometer qualquer prática ilícita dessa natureza, porque pode ser irreversível. Com certeza. É verdade. Eu, particularmente, nunca tinha feito nenhuma aposta, mas antes de vir para o programa, eu apostei que o Vila vai subir para a Série A esse ano. Então, espero que aconteça. Esse resultado é provável ou é improvável? Essa é uma aposta de altíssimo. Eu acho eu não vou responder, vou deixar que a história responda. Né? Não faz muito tempo, tem um tal de ABC aí que tirou esse sonho, né? É verdade. Foi difícil. Digo mais, quando comecei na imprensa, e eu tenho orgulho disso pela imprensa esportiva, há 15 anos atrás, na PUC TV Goiás. Em 2008, o Vila, na Série B, em 10 jogos, precisava de 3 vitórias e um empate para subir para a Série A. E, infelizmente, não conquistou, porque a torcida do Vila merecia demais. Espero que esse ano esse acesso venha. Nós vivemos num estado fronteiriço. Nós estamos no meio do país, ou seja, estamos mais próximos de todos os outros estados do que eles, entre eles próprios. Isso faz com que Goiás sempre tivesse um problema com o trânsito da criminalidade nos seus territórios e também na instalação da criminalidade aqui pela facilidade de se locomover. Logística, né? Pela logística. E em abril desse ano, o Ministério Público fez uma mega operação contra o PCC, que resultou em 64 mandados de busca e apreensão, 73 mandados de prisão preventiva, 74 pessoas denunciadas e 44 pessoas condenadas em primeira instância. Palavras do Procurador-Geral Ciro Terra, prioridade máxima do Ministério Público de Goiás, o combate ao crime organizado e às facções, que é o grande mal do Brasil como um todo. Não deixa de ser aqui também no estado de Goiás. Queria que a senhora, doutora Gabriela, falasse um pouco sobre essa operação, já dando os parabéns ao Ministério Público, porque pela quantidade de mandados expedidos de prisões, a gente vê que foi uma operação realmente muito bem feita. Sim. Essa operação, a Operação Sintonia Goiás, é até importante a gente destacar que é um exemplo de sucesso, de cooperação entre os GAECos de vários estados. Infelizmente, né, é uma realidade, não tem por que as autoridades não reconhecerem que nós temos facções, né, em atividade aqui no estado de Goiás.
E o nosso trabalho, o nosso combate é para o controle dessa situação e para se evitar o crescimento realmente da ascensão dessas corporações aqui no nosso estado, né? E a partir desse trabalho conjunto dos GAECos, nós recebemos material compartilhado que foi apreendido no MP de São Paulo, contendo ali informações de batismo de faccionados aqui do estado de Goiás. Não só o estado de Goiás, como vários outros GAECos receberam esse material e houve um trabalho investigativo articulado que desencadeou operações simultâneas em todo o país, né? O estado que teve um êxito numérico maior foi o estado de Goiás, com esse resultado aí apresentado, né? São realmente membros, nesse caso da facção 1º Comando da Capital, PCC, tanto indivíduos que estavam dentro do nosso regime prisional, como em liberdade aqui no estado. Foi uma investigação que veio, uma operação que veio confirmar realmente as informações que as investigações já traziam, e por isso mesmo esse número aí de denunciados. A grande maioria das ações penais já houve sentença proferida, está agora em fase recursal. Muitos desses indivíduos seguem presos, né? E é um material conseguido, que foi trabalhado, esse material recebido de São Paulo, através da parceria que nós temos com a Polícia Penal, né? Que é uma parceira importantíssima nesse combate específico às facções. Não só essa, eu destaco que essa foi uma das operações, né, a mais numerosa, mas nesse ano nós já fizemos 5 operações que têm por foco esse combate a facções. Algumas dessas operações avançam aí para o braço da assessoria jurídica, né, dessas facções, que infelizmente alguns advogados são cooptados, né, há um desvio aí que foge da prestação advocatícia realmente para um auxílio nas atividades dessas facções. A gente olha com muita atenção, né? Até essa semana, por coincidência, houve um encontro nacional no Ministério da Justiça, promovido pelo Ministério da Justiça, entre todos os GAECos e as DRACOS, que são as delegacias, né, também de combate às organizações criminosas, para fomentar ainda mais essas atuações conjuntas, estruturar o trabalho, desenvolver um trabalho investigativo realmente com inteligência, porque essas organizações, não existe limite territorial para elas, né? Na verdade, o limite territorial é para as autoridades que estão investigando, e a gente precisa desse compartilhamento de informações, desses trabalhos conjuntos para esse êxito e para coibir realmente esse crescimento dessas instituições aqui no estado de Goiás. Interessante. Quando fala em batismo, a gente, pelo menos eu entendo assim, ocorreu um crime. Não é isso? Existe um crime específico previsto na nossa lei, né? 12.850, que é a lei que versa sobre as organizações criminosas, que é um crime formal. O simples fato de você integrar aquela estrutura de uma organização criminosa já constitui uma figura típica, né? E isso varia muito de facção para facção. Algumas facções têm um protocolo muito específico de ingresso, tem esse controle realmente assim formal de pessoas que são cadastradas, que estão ali habilitadas a servir os interesses da facção criminosa. Então, especificamente essa facção que foi combatida, né, nessa operação Sintonia Goiás, ela tem esse protocolo realmente. Existe ali um regimento interno que prevê todas essas questões burocráticas ali de cadastro, de prestações de contas, de atividades que são exercidas. Então, esse simples elemento, né, da comprovação de que ele está cadastrado, que ele integra o grupo criminoso, já é uma conduta criminosa típica e imputada. Bom, programa bom, passa rápido. Queria agradecer muito a presença do Dr. Carlos Wolff, doutora Gabriela de Queiroz Clementino, do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Obrigado pelo trabalho de vocês. O trabalho de vocês impacta diretamente na vida de todos nós e de você que está aí em casa. A gente espera que em breve vocês possam retornar para a gente continuar esse assunto, que poderia ter um programa de 2, 3 horas. Sejam sempre bem-vindos ao Contestando. Muito obrigado, doutora Gabriela. Muito obrigada, sigo à disposição, agradeço a gentileza da recepção. Foi uma agradável noite esse bate-papo aqui com vocês. Que bom. Obrigado, doutor Carlos. Eu reitero as palavras, passou muito rápido, tão agradável que foi. Parabéns aí pela condução do programa, sim, foi extremamente salutar. E em nome do Ministério Público, a gente agradece a oportunidade de dialogar com a população. Muito Isso obrigado. Que é importante. Obrigado, doutor Caio. Boa noite, meu amigo, boa noite.
doutor Carlos, uma grande satisfação conhecê-lo. Já tem minha admiração, não na íntegra por conta da escolha do clube. Espero que seja repensada, doutora Gabriela, e eu faço votos de que ela faça contrapeso, seja esmeraldina. Mas muito obrigado, uma satisfação conhecê-los e poder estarmos juntos na noite hoje. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Obrigado, doutora, pelas explicações. Obrigado, doutor Carlos. Foi excelente o nível de informações nós recebemos aqui hoje. É isso, e uma boa noite para vocês que estão em casa. A gente volta sexta-feira que vem com mais um programa Contestando aqui na TV Brasil Central, também na TV Assembleia Legislativa, 7h30 da noite. Eu aguardo vocês, fiquem todos com Deus e até lá.